Thelminha, prontinho. Oi, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à plataforma Home Office do Bem, que é uma iniciativa da Diretoria Corporativa e da Superintendência de Gestão de Pessoas. E hoje nós estamos aqui trazendo a doutora Bárbara Miguel, que é uma médica dermatologista do Hospital Albert Einstein, e foi um trabalho em parceria com o nosso Departamento de Saúde e também com a Viveste. Doutora Bárbara, seja muito bem-vinda. E agora é com você. Obrigada, viu? Obrigada. Posso começar? Sim. Então, tá bom. Bom, me chamaram, eu sou a doutora Bárbara Miguel, eu trabalho aqui no Albert Einstein. Eu me formei na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo como dermatologista e me chamaram para falar um pouquinho sobre os cuidados com a saúde no verão, tá? Algumas coisas todos já sabem, né, que é muito importante com os cuidados com a saúde, a ingesta de água, no mínimo 2 litros de água por dia, uma alimentação saudável, de preferência uma alimentação leve, certo? Cuidados diários com a pele, que como dermatologista vai ser meu enfoque principal, e também cuidado com o aparecimento de infecção por fungos, prática de atividade física, utilização de roupas leves e claras no verão também é bem importante, porque diminui um pouco essa parte do suor, né? Então acaba sendo importante, e manter um ambiente arejado, ainda mais nessa época de pandemia, certo? Como dermatologista, meu enfoque principal vai ser esses cuidados com a pele, o aparecimento de lesões por fungo, que é bem comum nessa época do ano, e a orientação um pouquinho da parte de roupas leves e claras, certo? Então, vamos lá. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as características da radiação solar no Brasil, né? A gente sabe que a radiação ultravioleta ela vai entre 100 a 400 nanômetros, certo? E ela causa a maior parte dos danos decorrentes do Sol, certo? A radiação UVC, ela é retida pela camada de ozônio, já o UVB e UVA, ela passa. E a radiação UVB, ela é muito relacionada às queimaduras solares. E a UVA está durante o dia todo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tá? Esse índice ultravioleta, ela informa a quantidade de radiação ultravioleta disponível. E a escala de intensidade de radiação ultravioleta, que induz a formação de queimadura na pele, também. Ela pode você pode checar esse índice de radiação. Muitas pessoas não sabem, mas, inclusive, alguns aplicativos que estão disponíveis para a gente em celular, como iPhone ou Android, eles medem o índice de radiação ultravioleta. E isso pode ajudar na hora de se prevenir a queimadura do sol, certo? Então, por exemplo, ontem, na cidade de São Paulo, às 7h38, o índice UV era de 1. Já às 10h53, o índice UV é de 11. E como isso pode ajudar a gente, né? Então, a gente sabe que o índice UV de 1 e 2 não há necessidade de proteção, mas sempre que tiver em horário próximo ao meio-dia, né, ou se aumentar esse índice UV, é interessante você procurar uma área de sombra. Já quando o índice UV estiver entre 3, 4 e 5, já é necessidade de utilização de camisetas, aplicação de filtro solar, utilização de chapéu. O índice UV de 10 a 11, daí você tem que fazer uma proteção bem mais intensa, principalmente no horário do meio-dia. Então, utilização de camiseta, filtro solar, óculos escuros, chapéu, são bem importantes, tá? Vamos lá. Então, a radiação UVB, ela vai causar uma vermelhidão na pele. A pele fica vermelha, é o que dá aquela queimadura. Ela ocorre principalmente no pico das 10 às 16 horas, certo? Ela está muito relacionada à produção de vitamina D e ela pode aumentar o risco do aparecimento de câncer de pele. Já a radiação UVA, ela é responsável muito pelo fotoenvelhecimento, tá? Também está relacionada ao aparecimento de câncer de pele, só que é uma radiação constante o dia todo, inclusive fora desse horário de pico. Então, muitas pessoas falam, mas eu acordo para praticar atividade física cedo, ou para fazer uma caminhada cedo. Tem necessidade de passar protetor solar? Sim,
tem necessidade de passar protetor solar, porque a radiação UVA, ela está ao longo do dia todo, tá certo? Então, mesmo que você vá sair 7, 8 horas da manhã, a radiação UVA está presente, tá bom? E o Brasil é um país com grandes dimensões continentais. Então, parte do nosso território ele vai receber a radiação solar no ângulo de 90 graus. Isso influencia. Então, a região nordeste do país, né? Então, o norte, o nordeste, ele vai receber um índice de radiação UV muito alta e praticamente o ano todo, tá? Região sul menos, porém, a gente está numa área que recebe uma radiação UV o ano todo e muito intensa, tá bom? Então, por isso a importância. Além disso, algumas coisas podem influenciar. Então, a altitude, a época do ano, a hora do dia, o clima, a presença de nuvem. Então, você não tem como saber. Muitas vezes a gente sai de manhã, tá com o dia nublado, mas ao longo do dia abre o tempo e a radiação vai emitir na nossa pele, tá bom? Além disso, a nossa população é muito heterogênea, né? A gente tem uma miscigenação muito grande. Então, é difícil você categorizar a população e quanto à resposta ao sol ou não. Então, tem gente que se queima muito mais, pacientes com pele muito clarinha, olhos claros, pode se queimar muito mais no paciente negro. Então, mas a gente não consegue dividir isso muito bem, porque a miscigenação no nosso país é muito grande. Então, é difícil você categorizar por grupos, tá certo? E quais são os efeitos da radiação solar na nossa pele, né? A gente tem os efeitos agudos, que é esse eritema bem intenso, né? Que é a queimadura solar que muitas pessoas já devem ter sofrido na vida pelo menos uma vez, uma queimadura solar dessas. As queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau, então quando você tem aquela formação de bolha e descasca, essa já é uma queimadura de segundo grau. Elevação de temperatura da pele, né? Um espessamento da pele e o bronzeamento. O efeito tardio da radiação solar está muito relacionado à produção de vitamina D, que é um efeito que a gente benéfico, certo? E o efeito crônico seria o fotoenvelhecimento e o aparecimento de câncer de pele. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, fala assim, mas eu só me exponho ao sol uma vez, 2 vezes ao ano que eu vou para a praia, ou tudo bem que as pessoas atualmente não estão podendo ir para a praia, se expor a sol, ir praia e piscina, porém, isso daí a gente está falando em momentos normais de vida, né? Essa exposição aguda e intensa, ela pode sim estar relacionada ao aparecimento de câncer de pele. E esse câncer de pele seria o melanoma, que é um dos mais agressivos que a gente tem. E o sol crônico do dia a dia, aquela exposição solar diária, ela está muito relacionada ao aparecimento de câncer de pele não melanoma, que seriam os carcinomas basocelulares, espinocelulares, certo? O câncer de pele é um dos cânceres mais comuns no Brasil, tá? Ele é responsável por 33% do diagnóstico dessa doença, então ele é muito comum. O câncer mais comum de pele é o carcinoma basocelular, que não é um câncer que dá metástase, ele é localmente agressivo, então ele geralmente aparece como uma feridinha avermelhada ou uma pinta de crescimento rápido que a pessoa não tinha anteriormente, que pode sangrar. Então, sempre ficar atento ao aparecimento desse tipo de lesão. Já o melanoma, ele é bem menos comum, porém ele é um dos cânceres mais agressivos que a gente tem. Ele pode dar metástase, ir para outros órgãos e ele se apresenta como aquelas pintas feias que a gente fala. Aqui está uma regrinha que a gente usa, uma regra básica, que é a regra do ABCD. E o que a gente olha sempre numa pinta, né? A assimetria da lesão, as bordas, se tem uma borda irregular, as cores variáveis, né, na lesão, o diâmetro, se ela é uma pinta grande, maior que 6 centímetros, e a evolução, se ela teve um crescimento muito intenso em um período curto de tempo. Então, sempre ficar atento para esse tipo de lesão, principalmente as pessoas que trabalham em área muito exposta ao sol, tá bom? O sol ele pode induzir a mutação de algumas lesões na pele através da radiação solar. Então, por isso que a gente dá muita ênfase à utilização de filtro solar, tá bom? Existem alguns cânceres que não estão relacionados ao sol,
como melanoma acral, né, que dá na palma e na planta dos pés. Pacientes negros têm sim que utilizar filtro solar, câncer de pele é menos comum neles, porém o aparecimento pode surgir, ficar sempre atento a pintas na mão, pinta nos pés, que também estão relacionados nesses pacientes e relacionados a trauma, tá? Não tem tanto a ver com o sol, essas lesões, mas elas podem aparecer ao longo da vida, então sempre fazer um check-up regular, avaliação, tá de olho na pele, pelo menos consultar o dermatologista uma vez no ano, é muito importante, tá bom? Vamos lá. Aqui eu trouxe um artigo para exemplificar, porque muitas vezes o paciente fala, mas tem necessidade mesmo de utilizar protetor solar todos os dias? Esse artigo é muito interessante e ele mostra um paciente que durante 28 anos ele trabalhou dirigindo caminhão de entrega, tá? E uma área do rosto dele sempre foi muito exposta ao sol, tá? E olha a diferença da radiação solar de um lado e do outro, o efeito da radiação solar na pele, né? Então, a gente chama esse quadro de elastose, a pele fica bem mais envelhecida, né? E pode ter risco muito maior de aparecimento de câncer de pele nessa área, tá? Isso está muito relacionado à radiação UVA, aquela que fica o dia todo, né? Não tanto a radiação UVB, que é aquela que é o pico das 4 às 16. Por isso a importância de utilização do protetor o dia todo. Então, acordar e aplicar, tá bom? Esse outro artigo eu também acho bem interessante. Eles comparam vários irmãos gêmeos, tá? Essa não é a mesma pessoa, são duas irmãs gêmeas. A da direita, ela se expunha ao sol 10 horas por semana a mais que a irmã da esquerda. Tem uma foto aproximando melhor. E olha a diferença do dano do sol que fez na pele de uma e de outra. Então, tem aparecimento de manchas, a pele fica com aspecto bem mais envelhecido, aparecimento de ruga. Pode ter, sim, presença de aumento de risco de câncer de pele nessa paciente, porque o fato de ter o dano solar já é um preditor de risco para a gente, para aparecimento de câncer de pele. E eu acho bem interessante, esse artigo ele compara vários irmãos gêmeos. Eu peguei essa imagem porque é uma das mais marcantes que dá para ver bem essa diferença, tá bom? Então, olha a diferença de uma pele para uma e para outra, uma que se expôs muito mais ao sol do que a outra. Então, vamos lá. Então, o fotoprotetor tópico, muitas pessoas falam, e o que significa o FPS? FPS é fator de proteção solar, é a nossa principal medida de proteção, tá? Ela vai quantificar o quanto o produto é capaz de ampliar a proteção contra uma queimadura, tá? Esse fator de proteção demonstra a capacidade de manter a pele protegida contra a radiação UVB, tá? Mas quando você pegar um protetor solar para comprar, no rótulo vai ter UVA e UVB. O UVB, que é esse FPS, já o UVA, a medida é diferente, tá bom? Mas sempre olhe no rótulo e compre proteção, UVA e UVB, porque o UVA ele é 1/3 do UVB. Isso daí a indústria farmacêutica já faz esse protetor com esse cálculo, tá bom? Então, o que significa ter um FPS 30? Ele permite que o usuário se exponha ao sol sem ser atingido por uma queimadura com 30 vezes mais eficácia do que sem o uso do protetor, tá? E esse cálculo, a gente calcula o paciente, como que é o cálculo, né, do FPS? Então, a gente pega quanto que esse paciente demoraria para ficar avermelhado, que a gente chama dose eritematosa mínima, por exemplo, 10 minutos, que a gente calcula, e o tempo que ele demoraria para ficar avermelhado com o protetor. E esse cálculo é baseado nisso, certo? Então, um fator de proteção 30, uma pessoa fica 30 vezes mais protegida que se estivesse sem o produto, sem o protetor solar, tá bom? E como passar esse protetor, né? Porque muitas vezes as pessoas aplicam o protetor solar, só que numa quantidade muito pequena, né? Às vezes a gente recomenda muito mais do que é para ser utilizado. Então, existe essa regra, que é a regra da colher de chá,
Então, que para exemplificar, para ficar mais fácil, para as pessoas saberem o quanto que deve ser aplicado, então, no rosto, cabeça e pescoço, 1 colher de chá. Braço e antebraço direito, 1 colher de chá. A mesma coisa no esquerdo. Na perna e coxa, 2 colheres de chá. Na frente, na parte da frente e atrás do dorso, 2 colheres de chá, certo? E outras coisas, né? Fotoproteção mecânica. Essa foto eu gosto bastante porque a gente fala utilização de chapéu, de preferência com uma aba grande, tá? Não precisa ser essa, isso aqui foi só mais uma brincadeira para chamar um pouquinho mais de atenção. Utilização de chapéu é importante, principalmente para trabalhadores de área externa, tá? Principalmente homens que têm muita exposição solar na área da orelha, couro cabeludo, né? É difícil você passar protetor em couro cabeludo por conta do cabelo. Então, é difícil proteger a orelha. Mulher, a gente tem cabelo longo, então fica mais fácil essa proteção. Então, utilização de chapéu com aba, boné, chapéu ao longo do dia, principalmente para trabalhadores de área externa, é bem importante, tá bom? Roupas, hoje em dia a gente tem roupas com fator de proteção, tá? E a fator de proteção é UVA e UVB. Então, quem não gosta de utilização de protetor solar pode optar por utilização de roupa com fator de proteção. Existem 1000 marcas hoje no mercado. Se você colocar no Google, você acha várias lojas que vendem essas roupas com fator de proteção. Facilita muito a vida, principalmente para quem tem criança, né? Que entra e sai da água, ou no dia a dia, até para trabalhar, poderia utilizar esse tipo de roupa, para atividade física ao ar livre. Outra coisa importante é o óculos de sol, né? O óculos de sol é importante porque ele previne a formação de catarata, a degeneração macular da retina, então o óculos tem que ter fator de proteção também. Tem que ser, de preferência, óculos com uma lente boa, né? Não adianta comprar sem lente boa, porque senão não tem esse fator de proteção, tá bom? Além disso, as coberturas naturais, artificiais, como guarda-sol, sombra, tudo isso também é importante quando vai se expor muito ao sol. E o vidro, ele protege também, tá? Ele retém a parte da radiação UVB, mas não é todo vidro que retém a UVA. Então, tem que ver especificação. Tem vidro que retém essa radiação UVA, mas nem sempre esse vidro vai reter a radiação UVA toda, tá bom? Que mais? E quais são os cuidados principais? Então, reaplicar a cada 2, 3 horas, protetor solar, certo? E sempre que entrar na água, evitar a exposição solar nos horários de pico, entre as 10 e as 16 horas. Se for se expor, sempre usar roupa, chapéu, boné, óculos. Usar protetor solar com FPS mínimo 30, tá? E a primeira aplicação do produto, ela deve ser feita no mínimo, 15 minutos antes de se expor ao sol. A gente recomenda 30, mas no mínimo 15 minutos, tá? Para dar tempo do protetor iniciar a ação e começar a agir. Então, aqui tem algumas dicas. Então, a exposição solar, não se expor no horário de pico, utilização de chapéu, certo? Óculos, se for se expor à água, sempre reaplicar o protetor solar, certo? Que mais? Utilização de beber bastante água também, que eu falei no começo da apresentação, no mínimo 2 litros por dia, manter a pele sempre hidratada, evitar banho muito quente, o banho quente resseca ainda mais a pele no verão e no inverno também, então sempre evitar banho muito quente. E vamos lá. Bom, e por que usar protetor solar? Então, se mesmo assim eu não conseguir te convencer, pense nas crianças, tá? Muitas pessoas têm filhos que estão vendo essa apresentação. Você é um exemplo para os mais novos. Então, o hábito adquirido na infância e na adolescência, ela pode mudar o comportamento das crianças. E a exposição solar no início da vida pode ter impacto crucial para o surgimento de câncer de pele. Lembrar que a gente é um exemplo. Não tem como exigir que uma criança passe protetor se os pais não utilizam protetor. Da mesma forma que não tem como exigir que uma criança coma bem se os pais não comem bem, tá? Isso vale para tudo na vida. Então, o histórico de queimadura nessa faixa etária aumenta muito o risco do desenvolvimento de melanoma na vida adulta. Então, e outros tipos de câncer de pele, além do fotoenvelhecimento, de tudo. Então, tem que ser um exemplo para os pequenos também, certo?
E daí a vitamina D, como que fica nessa história, né? A gente sabe que a vitamina D, 90% dela ela está relacionada à produção endógena, que é relacionada à exposição solar, tá? Ela inicia na pele através dessa exposição. E o espectro da radiação UVB é o que faz com que ocorra a maior produção de vitamina D, certo? Que é esse espectro que faz a pele ficar avermelhada, tá bom? A pigmentação da pele e a idade também afetam essa produção. Então, indivíduos com fototipos altos, fototipo 5, 6, podem ter uma produção de vitamina D alterada. Por quê? Tem mais melanina, que protege mais a pele. Então, consequentemente, tem problema na produção de vitamina D. Para você produzir a vitamina D ativa, que é o que faz realmente a produção, pode ter um pouco de problema. Então, paciente com fototipo alto tem mais deficiência de vitamina D e mais predisposição a ter vitamina D baixa, tá bom? Por definição, a vitamina D satisfatória ela tem que estar acima de 30, e quando ela está abaixo de 20, a gente considera como deficiência. É bem controverso esses valores de vitamina D, tá? Entre 20 a 30 aqui no Brasil, a gente considera como limítrofe, tem algumas pessoas que repõem quando está entre 20 a 30, tem outras pessoas que não. Esses valores eles são um pouco questionados entre 20 a 30, mas basicamente abaixo de 20 tem deficiência, tem que fazer reposição, tá bom? E o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda, tá? Que pacientes de risco devem ser monitorizados através de exames periódicos e podem utilizar fontes dietéticas ou suplementação vitamínica, tá? A Sociedade Brasileira de Dermatologia, diferente de outras sociedades, a gente não recomenda uma exposição proposital para a produção de vitamina D. Por quê? Nós acreditamos que no dia a dia a gente já se expõe ao sol, numa caminhada, para ir ao trabalho, na hora do almoço. Dificilmente as pessoas fazem essa reaplicação de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, e passa no corpo todo, e utiliza em todas as áreas. Se você se expor 10 a 15 minutos por dia no sol, no braço, isso já seria suficiente para a produção de vitamina D. Então, a gente não estimula essa exposição proposital só para produção de vitamina D, certo? Então, pacientes com fatores de risco para deficiência de vitamina D, que são lactantes, gestantes, mulheres pós-menopausa, idosos, que a pele já está mais envelhecida, então produz menos vitamina D, pessoas com problemas ósseos, com osteoporose, ou com alguma condição óssea, tem que repor, tá bom? Indivíduos que se expõem muito pouco ao sol por conta de home office, certo? Que não sai e fica o dia inteiro fechado em casa, a gente acaba repondo. Condições climáticas extremas também, então, da mesma forma que um paciente que mora numa área muito fria, que tem pouco sol ao longo do ano, como um paciente que vive numa área muito quente, com uma radiação muito intensa de UVA e UVB, a gente também não recomenda que se exponha, porque o risco de queimadura solar acaba aumentando, tá bom? Cobertura da pele por práticas religiosas, pessoas com fototipo alto, que também vão produzir menos vitamina D, e pessoas com síndrome má absortiva, né? Então, também tem que monitorizar essa vitamina D e, se for necessário, realizar a suplementação via oral. Agora, falar um pouquinho sobre infecção por fungo. No verão é muito comum o aparecimento de infecções fúngicas, tá? Na região dos pés, unhas, áreas de dobra. A micose, ela é causada por um fungo que ela atinge pele, unha e até cabelos, tá bom? Não são os mesmos fungos, mas pode ter formação de fungo em todas essas áreas. O fungo, ele gosta de ambiente muito quente e úmido, tá? Então, o calor e a umidade são muito bons para o fungo crescer, é o que eles precisam, tá? E como evitar o aparecimento desse tipo de lesões? Então, usar sempre o seu próprio material, se for fazer as suas unhas, né? Se for fazer as unhas ou se for na manicure. Secar muito bem os pés após o banho. Eu falo para pegar um secador de cabelo, colocar no frio, seca entre os dedos,
seca a região de axila, virilha. Se tem micose nas unhas do pé, seca as unhas do pé também. Isso ajuda a prevenir ou quem já teve um quadro de micose, que volte, tá bom? Facilita na hora de secar. Evitar andar descalços em lugares muito úmidos, tipo os vestiários, sauna, lava-pés e piscinas, porque pode aparecer mais infecção fúngica. Não compartilhar toalha, tá bom? Não ficar com roupa muito úmida por muito tempo, então o paciente que faz atividade física ou fica muito suado ao longo do dia, esse suor pode aumentar a infecção fúngica também. A utilização de calçados fechados por períodos longos de tempo, com pouca ventilação também. Então, chega em casa, deixa sempre o sapato na janela, ventilando, tomando ar, nunca deixar em lugar muito fechado. Sempre ter uns 2 sapatos para você revezar. Um dia usa um, outro dia usa o outro, e deixar ventilando na janela para ele secar e tirar aquela umidade. O fungo pode ficar assim no sapato, então acaba depois você utilizando esse sapato no dia seguinte, o fungo acaba voltando, tá bom? Evitar roupa muito quente e justas, ou aquelas com tecido sintético, porque eles absorvem menos o suor. Então, ele dá preferência por tecido de algodão, tá bom? Porque a transpiração da pele acaba prejudicando. E, basicamente, é isso, tá? Nem todos os dias são bons, mas todos os dias há algo de bom para se aprender. Eu queria agradecer pelo convite. Se ficar alguma dúvida, pode abrir as perguntas agora, tá? E se precisar, tem aqui meu e-mail também, que eu fico à disposição para responder as dúvidas. Obrigada, viu, doutora Débora? Esclareceu Bárbara, assim, Bárbara, bastante. Bárbara, desculpa. É bem comum, fica tranquila. Todo mundo confunde. Desculpa. Então, doutora Bárbara, então é importante para as pessoas que estão na linha de frente do trabalho, né, se atentar ao uso, e ao pessoal do home office também, né? Caso não esteja tomando sol devido, deve ter a reposição, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então, chegaram algumas perguntas aqui. Então, em média, quantas horas dura um protetor solar? E eu penso que a senhora até já falou, mas entrou agora. E quantas vezes a gente deve repassar? Tá. Assim, um cálculo, um FPS de 30, por exemplo. Um paciente que usa um protetor solar FPS 30, se ele demorasse 10 minutos para ficar vermelho, isso é variável, tá? De pessoa para pessoa. Por isso que esse cálculo a gente não pode generalizar para todo mundo. Então, se eu me expor ao sol e demorar 10 minutos para ficar vermelha sem nada de protetor solar e passar um protetor solar com FPS 30, em teoria eu estaria protegida por 300 minutos. Entendeu? Mais ou menos o cálculo? Tá. É 300 dividido por 10 que dá um FPS de 30. Tá certo? Seria isso. Só que tem gente que fica vermelho em 5 minutos, tem gente que fica vermelho em 15 minutos. Então, isso é um pouco variável. Então, pensa que se você passar um protetor solar FPS 30, você teria 30 vezes mais protegido. Tá bom? Tá. E o período de reaplicação. Isso. Reaplicação a gente fala para reaplicar a cada 2 horas ou toda vez que entrar na água que o protetor sai. Ou se ficar muito suado, às vezes tem que reaplicar também, tá bom? Para quem trabalha ao ar livre, acaba sendo importante reaplicar se ficou muito suado, né? Tá. Sobre pintas saltadas, elas podem caracterizar câncer de pele? E sobre as pintas brancas, o que elas são e como aparecem e precisam de atenção? Tá. Depende muito, tá? A avaliação de pinta é uma coisa bem complexa. A gente utiliza um aparelhinho que é tipo esse aqui, a gente chama um dermatoscópio, que ele aumenta as lesões e a gente olha algumas estruturas nas pintas, né? Não é tão fácil assim só. Se pinta saltada, pode ser só um névoa intradérmico, mas pode ser uma queratose seborreica, pode ser um dermatofibroma, ou pode ser um câncer de pele. Então, infelizmente, isso a gente não consegue falar
só por ela ser saltada, precisa realmente de uma avaliação dermatológica, porque esses aparelhinhos, eles ajudam bastante na hora, porque a gente avalia estruturas na pinta, borda, dimensões, alguns parâmetros nela, que fala se ela é do bem ou do mal, se tem que ser retirada ou não. O que eu aconselho, hoje em dia, muitas pessoas falam que tudo é verruga, tudo é sinal, e nem sempre é isso. Né? Então, eu tenho pavor, por exemplo, daquele pointer, sabe, que o pessoal aplica em casa, que tudo acha que é verruga. Pelo amor de Deus, nunca utilizem isso sozinhos, tá bom? Porque nem tudo é uma verruga. Às vezes você pode estar queimando uma pinta, e essa pinta, inclusive, pode ser uma pinta do mal, tá bom? Então, tem que sempre avaliar com o dermatologista antes de fazer algum procedimento na pele, tá bom? Agora, essas manchinhas brancas podem ser só leucodermias, que nós chamamos, né? Que pelo dano de sol crônico perde a pigmentação da pele, tá? Então pode ser isso que a pessoa tenha me perguntado o que elas são, mas o ideal seria uma avaliação. E para prevenir o aparecimento dessas leucodermias, que são essas manchas brancas, é a utilização de filtro solar mesmo, porque isso é um efeito do dano do sol crônico ao longo de uma vida toda que vai fazendo com que a pele fique danificada mesmo. Tá. Tem uma pessoa que não entendeu sobre o que é fototipo. Quando a senhora falou de vitamina D. Isso. Tá, que a gente fala muitas vezes em termo médico, fica um pouco difícil. A gente divide o fototipo entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Que é para falar do tom da pele da pessoa e se essa pessoa tem mais predisposição a queimar ou não. Então, o fototipo 5 e 6 são pacientes negros, né? Então, que eles se bronzeiam muito mais do que queimam. Fototipo 2 são pacientes geralmente de pele bem clara, com olhos claros, certo? Ou até ruivos, né? No fototipo 1, fototipo 2. Então, é mais para dividir o tom de pele e o risco de queimadura solar. Então, o fototipo 3 é um paciente de pele morena, que ele queima se exposto muito ao sol, mas ele também bronzeia, entendeu? Seria mais ou menos essa divisão. Tá. A senhora pode fazer um resuminho de quais os cuidados diários mais importantes com a pele? Posso sim. Então, ingesta de água, certo? Então, ingere muita água ao longo do dia, isso é bem importante. Utilização de protetor solar é muito importante também, a cada 2 horas de preferência, se você conseguir. Então, acordou, passa o protetor solar e reaplica a cada 2 horas. Utilização de chapéu, se for trabalhar no ar livre, tá bom? Então, e passa protetor na região da orelha também. O que mais? Óculos escuro também é importante para se for trabalhar ao ar livre, tá? Sempre ter uma cobertura perto, evitar se expor no horário entre 10 às 16 horas ao sol, se for se expor com essas proteções. E o que mais? Eu acho que basicamente seria isso, né? O resumo final, né, para o dia a dia. Tá. O fator de proteção mais indicado é o 30, né? A senhora já falou sobre isso. E há um diferencial entre protetor para o rosto e para o corpo? Existe uma diferença? Mas a cosmética, tá? O filtro solar de rosto, ele tem algumas substâncias que não deixam a pele tão oleosa, né? Então, ele deixa cosmeticamente mais viável de ser utilizado, né? Porque muitas vezes o paciente não quer utilizar um protetor solar porque acha que ele é melecado, acha que a cosmética é ruim, né? Então, isso acaba dificultando a aderência do paciente. Então, os protetores solares de rosto acabam sendo melhores pela cosmética, tá? Uma coisa que eu não falei, mas que é bem importante para o pessoal que está de home office, né, que não está trabalhando ao ar livre, é a utilização de filtro solar em casa, tá bom? Muitas pessoas acham que não tem necessidade, mas
tem por conta da luz de LED, do computador, da luz de casa. Ele não aumenta o risco de câncer de pele, mas aparecimento de mancha, tipo melasma, né? Então, muitas pessoas acham que não tem necessidade de utilizar filtro solar em casa, mas sim tem, porque pode acabar aparecendo mancha. Então, e sempre dá preferência, a mulher é um pouco mais fácil, mas com filtro solar com cor, né? Com base, Sim. tá? Como saber se temos dificuldade na produção de vitamina D? E quem está em home office, né? Pensando na reposição de vitamina D, se temos ou não que colocar o protetor solar. Tá. A gente sempre recomenda para sim colocar o filtro solar, mesmo estando de home office, por conta disso que eu acabei de falar, certo? E para saber se tem mais predisposição, teria que olhar aqueles fatores de risco que eu coloquei aqui embaixo, né? Então, se você se encaixa nesses fatores de risco, seria interessante procurar um médico para dosar a vitamina D e, se tiver com deficiência, fazer a reposição via oral, tá bom? Como eu falei antes, a gente não recomenda uma exposição intencional só por conta disso, porque em teoria no dia a dia você já teria uma exposição suficiente para a produção, tá bom? Tá. Manchinhas pretas na pele, nas costas, nos braços, pode ser consequência do excesso de sol durante a vida? Pode ser sim, né? Pode Que a gente ser. chama de melanose, que são aquelas manchinhas. Eu sempre brinco, falo, ó, olha o tom da sua barriga e olha o tom do seu ombro, do seu braço. E geralmente está bem diferente. Isso é o sol do dia a dia, né? Então, vê do decote, muitas vezes, a gente acaba esquecendo de passar protetor nessas áreas. Tá. Qual que é a frequência que a gente deve procurar um dermatologista? No mínimo, uma vez ao ano, é interessante realizar um check-up dermatológico, avaliar a pinta, para ver se tem alguma lesão que possa ser suspeita, pelo menos uma vez por ano, tá? Se tiver fatores de risco, então, antecedente na família de câncer de pele, antecedente pessoal de câncer de pele, ou lesões que tenham surgido num período curto de tempo, daí tem que procurar com uma frequência maior, né? A cada 6 meses, às vezes 3 vezes ao ano, isso vai depender muito de paciente para paciente. Excelente. Existe algum protetor específico para a região dos olhos? Não, a maioria de rosto já pode ser utilizada em toda essa região da parte dos olhos também, né? Tem Tá. protetores que dão mais sensibilidade, né? Então, se você tem uma pele muito sensível, às vezes ele pode desencadear algum grau de alergia, né? Mas assim, depende muito de paciente para paciente. Por isso que às vezes é interessante conversar com o dermatologista antes de comprar, né? E sempre Tá. olhar no rótulo se tem o fator de proteção UVA e UVB, né? Para espécie vai falar muito mais do UVB, mas ele tem que estar escrito fator de proteção UVA. Ele não vai estar especificando o valor, porque automaticamente já se supõe que ele é 1/3 do UVB, tá? Isso é uma recomendação meio que da sociedade brasileira, né? Então, a gente sabe que a maioria dos protetores são assim, se está escrito UVA ou UVB. Tá. Tem uma pessoa que colocou aqui que ela pede para a senhora falar um pouquinho mais sobre melasma. E durante Ah, esse período de home office surgiram manchas escuras no seu rosto, talvez porque tenha deixado de utilizar a maquiagem com proteção, que usava uhum. todos os dias para ir ao escritório. Como Uhum. eliminá-las? Tem uma pele morena. Sim. Pele morena, ela tem uma predisposição maior para aparecimento de manchas tipo melasma, né? O melasma ele afeta muito mais as mulheres do que os homens. Homem também pode ter melasma, mas as mulheres, infelizmente, são mais acometidas por isso. Ela aparece como manchas escuras, né? Que geralmente pode ficar na região de bochecha, da testa. Ela é crônica, né? O melasma, a gente fala que ele é crônico, não tem uma cura, um tratamento que eu vá passar e vai eliminar ela para sempre. Qualquer exposição à luz solar ou ao sol, ela pode retomar, mesmo depois do tratamento dela ter clareado. Isso que é o nosso grande drama com o melasma, tá? Então, a utilização de filtro solar é a base do tratamento e, de preferência, um filtro solar com cor.
Porque a gente tem os filtros físicos e os filtros químicos, né? A parte do filtro com base, ele protege contra essa luz de LED que está no nosso dia a dia, no computador, no celular, e ela pode predispor ao aparecimento de mancha. Então, muita gente refere que teve piora de melasma depois de começar o home office, porque acaba falando, eu estou em casa mesmo, para que eu vou utilizar filtro solar? E deve, porque pode aparecer mancha de outro tipo, né? Não necessariamente relacionada a câncer de pele. Tá. E Agora, quanto ao tratamento, daí depende muito de paciente para paciente, tá? Utilização de clareadores, vitamina C, existem milhões de opções no mercado. Só que melasma, como é uma coisa muito difícil de tratar, é bom estar acompanhando com alguém, porque às vezes apresenta irritação na pele, né? Então acaba, se precisa falar com o dermatologista se isso acontecer, tá bom? Tá. Agora tem só mais uma, que é a diferença entre protetor e bloqueador solar. E complementando, o protetor, ele não impede a absorção de vitamina D, né? Impede. Acaba impedindo a produção, tá? Porque ela acaba impedindo a produção de vitamina D. Porque você está, na verdade, bloqueando que a radiação entre na pele para a produção. Então, ele vai impedir a produção de vitamina D. Então, por isso que a grande briga, né, de congressos e tudo mais, sempre o dermatologista defende a utilização de filtro solar e às vezes as outras especialidades não. Então, acaba sendo um pouco conflituoso, né, isso. Mas ele acaba impedindo. A gente não gosta do termo bloqueador, tá? Porque nada vai bloquear 100%. Então, esse termo a gente quase não utiliza. Na verdade, é FPS e protetor solar, que é fator de proteção solar. Então, bloqueador, a gente até pede para não utilizar muito esse termo, porque nada bloqueia 100%, tá bom? Tá. Então, não existe, é só nomenclatura mesmo, mas não bloqueia 100% não, tá? Tá. Tem uma pergunta aqui de um homem que acabou de chegar. Eu penso que é a última. No frio, ele faz a barba e depois ele fica vermelho depois do banho, né? O que passar, pois acaba descamando. O que pode ser feito, doutora? Daí é até legal avaliar mesmo esse tipo de lesão, né? Tá. O ideal é passar em consulta dermatológica, porque assim, existem vários quadros que podem estar relacionados, o paciente pode fazer a barba, ele pode fazer um quadro de foliculite, existem quadros de dermatite seborreica, então existem várias coisas que podem estar relacionadas a esse aparecer, ou até rosácea, né, nessa área do rosto. Então, o ideal seria passar em consulta mesmo com o dermatologista para avaliar o que está acontecendo, né? Existem alguns produtos que a gente usa às vezes como calmante, ou às vezes o paciente, se tiver um quadro muito intenso de foliculite, não pode fazer a barba com tanta frequência, ou tem que deixar ela não raspar, deixar ela com máquina zero, mas isso vai depender muito da consulta dermatológica. Tá, ele colocou aqui que é só no frio, então realmente só com orientação, né? Infelizmente é só com orientação, porque pode ser um monte de coisa. Tá. Então, doutora, eu gostaria muito de agradecer, né? Obrigada. A senhora, ao Hospital Albert Einstein, a Viveste, né, que pôde nos proporcionar aí esse monte de esclarecimentos que às vezes a gente tem mesmo e quando chega, né, lá na frente de um dermatologista, a gente não sabe às vezes o que perguntar, né? Então acho que isso veio muito a esclarecer, muito obrigada mesmo. Obrigada. E dizer que para o pessoal, né, que a gente está com a enquete aberta para o próximo webinar, para a gente trazer o assunto que realmente vocês querem ouvir. Então, assim, eu peço encarecidamente que respondam, porque ela fecha hoje. E dizer que semana que vem a gente vai estar juntos novamente. Muito obrigada. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você. Nós ficamos normalmente mais alguns minutinhos, tá bom? O pessoal sai da sala, mas a gente fica para a gente bater um papo. Obrigada. Tá bom, então eu espero.